como que você explica para sua avó isso que você faz? Você consegue explicar para sua avó? É o tal do delivery e a entrega em casa. Imagina, Sim. isso nos anos 90 tinha muito, né, que eu estudava, que o pessoal falava delivery. Ah, que pena, eu não entrego em casa. Então, muita gente deixava de vender porque não sabia o que era o delivery. Então, as pessoas querem deixar bonito, querem deixar chique, mas o outro, quem está na outra ponta não está entendendo. Porque as métricas, elas enganam muito a gente. A gente, teve um bom alcance. Legal, é bom, né? Não é ruim, né, ter um bom alcance. Mas a gente tem que ficar atento que não é tudo. Você gerar só seguidores, você aumentar o seu número de seguidores sem ter um retorno, né? Sem eles comprarem o teu produto, aqueles números não significam, na verdade. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um YogiCast. O YogiCast, para você que ainda não conhece, é um podcast feito sobre WordPress, feito para você. Eu sou a Ana, do time de marketing, e o tema desse episódio hoje é como se destacar na produção de conteúdo para WordPress. E para abordar esse tema tão importante, eu trago aqui duas convidadas mais especiais. Uma delas é a redatora publicitária e social media Sandra Pérez e a analista de marketing Ariane. Antes da gente dar início a esse nosso papo aí, que vai trazer várias dicas para quem está em busca de produzir um conteúdo mais atrativo, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para o nosso público. Começa por ti, Ari. Ou por ti, Sandra, fiquem à vontade. Pode começar, Sandra. Eu sou a Sandra, sou publicitária e trabalho hoje como redatora e social media. Eu atendo vários clientes, né? E eu comecei como blogueirinha lá atrás, em 2008, que me colocou no mundo do WordPress, e de lá para cá não parei mais. Estou sempre escrevendo, sempre tenho um blog. Né? Eu falo que eu vou me aposentar com um bloguinho WordPress para chamar de meu. Que legal! Eu sou a Ariane, sou analista de marketing aqui na Yogi, junto com a Ana. Eu sou formada em administração e desde o início da faculdade eu sempre gostei muito de marketing. Tentei fugir da área, não deu certo. E gosto muito da área de RH também, mas eu acho que o que me puxa muito é a questão da experiência, né? Então, de estudar como que a gente se relaciona com o mundo e tudo mais. Então, é mais nessa linha. E aproveitando aí que a Sandra comentou um pouquinho sobre ter blog, eu queria que vocês comentassem para nós um pouquinho sobre a evolução da comunicação na história, né? A gente viu já o pessoal no jornal, o rádio, depois teve MSN, Mirk. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas ferramentas e como a comunicação vem crescendo. Acho que a Sandra tem mais experiência para contar a evolução. A gente começou, né? Eu desde criança eu queria ser publicitária, né? E quando eu não queria ser publicitária, eu falava que queria ser jornalista. E meus pais falavam que isso não era profissão, porque a gente só tinha o jornal e a revista, né? A TV era praticamente impossível. Então eles falavam que só conseguia entrar quem tinha indicação ou filhos de rico, que não era o meu caso, né? Então eles me desiludiam e minha primeira profissão é nutrição. Eu fui forçosamente, né, obrigada a estudar nutrição, porque eles não viam futuro na publicidade, não viam futuro no jornalismo para mim. E realmente era muito difícil mesmo essa área, porque eu tinha 15, 17 anos ali na década de 90, né? Então não dava, não tinha como mesmo eu ser contra isso, me rebelar para estudar publicidade. E com o começo da internet, quando começou ali o ICQ, o MSN e tudo mais, eu falava, gente, isso é muito legal. Né? Isso eu via as páginas estáticas, eu falava, gente, isso aqui é uma janela para o mundo. Eu sempre fui apaixonada por rádio também, eu vivia ligando na 89, a Rádio Rock aqui de São Paulo. Eu vivia participando dos programas de rádio, eu era toda oferecida. Né? Então... Porque era uma forma de você se comunicar com o mundo, né? Então, eu assinava a revista, e minha mãe falava: "Você pensa que é filha de rico, né? Porque você..." Então, eu tinha minha mesada, eu não queria gastar com roupa, eu não queria sair para balada, eu queria comprar livro, eu comprava revista, eu assinava jornal, eu comprava jornal de domingo, né? E minha mãe falava: "Que tanto você lê, né? Que tanto você quer aprender, né?"
E essa era uma forma limitada de comunicação. Eu escrevia muito, mas eu não tinha para quem mostrar. Então, quando em 2008, né, que eu descobri que quando a gente fazia um e-mail do Gmail, a gente podia ter um blog, eu falei: "Pronto, acabou. Para tudo que agora eu vou escrever para o mundo, né". Agora ninguém me para mais. E assim eu comecei a escrever. Assim, eu comecei mesmo sabendo que eu podia escrever para o mundo, eu não tinha muita pretensão. É porque estava da mesma forma que eu posso escrever para o mundo todo pode escrever também, né. Mas quando começaram a aparecer os seguidores, as pessoas conversando, e não era só o número de seguidor, eram as pessoas respondendo, né, e mostrando que leram o meu texto, eu falava: "Gente, eu não acredito". Aí eu comecei a me sentir, assim, a escritora, né, falava, né, sou o máximo, né. E essa forma de comunicação foi evoluindo muito, né, então tem muita gente hoje fala assim: "Ah, o e-mail morreu", né, "Ah, o blog morreu". Não, né, nada morreu. Não tem nada, tá Acho que tudo tudo se vivo, reinventa também, né? É. tá tudo funcionando, tudo funciona muito bem, tanto o e-mail quanto o blog, o Instagram, e todo mundo fala assim: "Ah, caiu o engajamento". Caiu, mas o pessoal está se reinventando. Então, Uhum. a gente tem sempre que, entender essa nova forma de comunicação, então quem escreve vai ter ou você vai ter que se você não escreve um texto, você vai ter que escrever um roteiro de vídeo. Você tem que Uhum. sempre pensar nisso, aí você pensa no conteúdo bruto. Tem um produtor de conteúdo, Gary Vee, que acho que ele é americano. Ele escreve, ele faz um texto. E desse texto ele tira vários conteúdos, ele tira vídeo, ele tira tweets, ele tira ali posts para o Instagram, ele tira textos para o blog, ele vai tirando vários conteúdos para várias redes sociais de um único texto. Então, acho que a gente tem que ver isso como um diamante, um texto como um diamante, que ele pode ir para vários lugares. Do mesmo jeito que um texto de blog leva para uma rede social, as redes sociais levam também para o blog, né. Então a gente tem que imaginar que evoluiu, só evoluiu, ninguém morreu. E a gente tem muito público, né? Eu vi contando que queria trabalhar em jornal, que trabalhou em rádio. Antes de vir para a UEG, eu trabalhei na minha cidade em jornal local e trabalhei em rádio. E aí todo mundo falava, o jornal vai morrer, o jornal vai morrer. E não, como era uma cidade pequenininha, no interior de Santa Catarina, o povo lá não tem, tipo, ainda tem pessoas que não têm acesso à internet, tem pessoas de idade que não estão o tempo todo no smartphone, então o jornal não morreu. E o rádio não morreu, então eu acho que tem espaço para todo mundo ainda, né? Só precisa se reinventar Sim. e evoluindo junto. Você vê agora a pode falar. A novela Pantanal. Tá bombando, né, você vê gente ali, adolescente, homens, né, assistindo novela e comentando a novela nas redes sociais, ali tá todo mundo assistindo. Eu parei para ver esses dias a novela, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Acho que a última novela que eu assisti tinha 10 anos, né, então eu estava vendo, falei: "Deixa eu ver o que que eles estão falando", porque falaram alguma coisa de política. Então, assim, tudo tá se reinventando. Tem mercado para todo mundo, não adianta falar que não tem, porque está tudo evoluindo, a gente tem que só ter, a cabeça para acompanhar. A gente tem que estar disposto para acompanhar. Uhum. Fora que um pouco também as plataformas estão se reinventando no sentido de que, apesar de ter dado um declínio, por exemplo, no blog, né, agora saturou tanto as mídias sociais que o blog está voltando com tudo, né? Gente que tinha site lá em 2010 e tinha abandonado por conta do YouTube, do Instagram e tal, agora está voltando a escrever porque o pessoal está querendo conteúdo com mais profundidade, digamos assim, que é o que permite dentro de um blog, né? Não que ele não tenha coisas de qualidade nas outras plataformas, mas um blog, ele dá mais liberdade, né, para a gente explorar. Então, ao mesmo tempo que está tudo, muita coisa aparecendo nova, tem coisas antigas que estão se reinventando para se manter, né, como o jornal também, como o rádio, né, que está eu, pelo menos agora, estou notando muito as coisas de rádio aqui, então, acho que eles estão fazendo... tentando se aparecer de uma forma nova, né? Então, se destacar de alguma forma.
E a gente, como consumidor de conteúdo mesmo, eu vejo. Quando eu tô no Instagram, quando eu tô no TikTok, eu quero um videozinho mais rápido. Mas a mesma pessoa, eu que assisto videozinho mais rápido e quero conteúdos assim mais rápidos para entretenimento, eu sou a mesma pessoa que escuta um podcast de 4 horas. Então eu tenho várias facetas em mim mesmo, né? Consumo conteúdos diferentes. Acho que tem isso também, né? Tem muito disso que eu falo que as redes sociais são como se fossem os nossos compromissos, né? Não à toa que são redes sociais, né? Então, a gente é a mesma pessoa que vai num casamento, é a mesma pessoa que vai num churrasco, é a mesma pessoa que vai praticar um esporte, é a mesma pessoa que vai numa academia. Então, sempre as mesmas pessoas, mas sempre em momentos diferentes. A gente troca a roupa, a gente não vai preparado para outros assuntos, vai preparado para ouvir outros tipos de música, né? Mas a gente está sempre ali, sempre a mesma pessoa, sempre a mesma experiência, sempre as mesmas referências, né? A gente só absorve aquilo de maneira diferente. Então a gente tem que entender isso, né? Às vezes o cliente fala: não, só quero estar no Instagram. Eu não quero blog, eu não quero LinkedIn, eu não quero isso. Mas fala assim: peraí, é a mesma pessoa, né? O seu produto precisa de um blog. Por que você não quer um blog para te apoiar? E aí você vai tendo que conversar, tendo que mostrar, e aí a pessoa acaba entendendo, né? Mas é sempre isso, a gente tem momentos, né? Às vezes a gente precisa de um assunto rapidinho, mas a gente precisa se aprofundar mais. E a gente, como empresa, tem que reconhecer o nosso público também, né? Porque são formas variadas de compartilhar conteúdo realmente, né? Então, a gente precisa saber até que ponto o Instagram cabe o conteúdo dentro do Instagram, até que ponto cabe o conteúdo dentro de um blog ou dentro do YouTube, coisas nesse sentido, né? Então, dá para explorar muita coisa. E tem assuntos que, como a Ari disse, requerem mais profundidade, né? Tipo, como é a nossa pauta aqui do YogiCast, é conteúdo sobre WordPress também. O WordPress não é um assunto que você vai abordar só numa rede social. Ele vai de forma mais sucinta, mais leve, mas se você quiser saber mais, você precisa ir para conteúdos mais profundos, como o blog, como um podcast, um vídeo. Precisa ter mais, né? Isso vale para tudo. Tipo, eu vejo quando eu vou comprar um celular, um carro, enfim, qualquer coisa, eu gosto muito de ir ver vídeos comparativos, ler textos, então eu acho que a gente precisa. Eu sempre coloco isso quando eu produzo conteúdo, principalmente para o e-commerce, que diz que assim, que você tem que estar aonde o seu cliente está. Então ele não está em um lugar só, então você precisa estar em todos para poder pegar todos os tipos de público e também furar bolhas, né? Conhecer públicos diferentes que você achava que não ia alcançar, mas pode alcançar através de outras mídias sociais, outras formas de comunicação. A gente se surpreende, né, quando vê os públicos, quando vai medir, né? Outra coisa que eu tenho aqui para a gente falar é a escolha de pauta. Como é que vocês fazem para escolher o que é relevante para produzir conteúdo, para entender qual é a dor do leitor, do cliente, enfim, como é que é esse trabalho? Eu faço muito uma análise do público, né? E análise do cliente. A gente tem que entender que a gente escreve para duas pessoas, né? Para o cliente e para o cliente do cliente. A gente tem que agradar essas duas pessoas. E tem que agradar o Google também. Tem essa. Tem que agradar o robozinho do Google também. Então, eu falo que a gente é tradutor e intérprete. A gente traduz a linguagem do cliente para o cliente dele, né? E ainda tem que ir lá botar o robozinho do Google para entender o que a gente está falando. Porque senão acaba virando uma loucura, né? Ninguém entende nada. E eu sempre pergunto o porquê. Eu falo que a gente tem aqueles 5 porquês, né? Às vezes eu faço 10 porquês. Mas por quê? O que o cliente precisa saber para comprar de você? Ah, ele tem que saber isso. Por quê? Porque ele tem que saber isso. Mas por quê? Então, parece criança chata, às vezes, né? Mas esses porquês, essas respostas, eu vou anotando tudo. E aí faço pesquisa no Google também para ver se bate com o que o público está pesquisando. Né? Faço essa pesquisa também no Google para ver, e aí vira pauta. Aí eu faço as linhas editoriais para poder criar as pautas. Aí a gente vai criando, e assim, mesmo assim vai testando. Olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, vamos trocar. Aí vamos ver, porque acho que isso aqui vai funcionar melhor. Né? Às vezes uma palavra funciona melhor que a outra, a gente vai trocando.
Então a gente tem que imaginar sempre, eu falo que a gente também tem que aprender a conversar com a avó. Como que você explica para sua avó isso que você faz? Você consegue explicar para sua avó? Porque muitas vezes a gente está tão inserido naquilo, né? Que a gente fala assim. Beleza, só que a outra pessoa do outro lado fala, tá. Às vezes é a mesma coisa, né? É o tal do delivery e a entrega em casa. Imagina, Sim. Isso nos anos 90 tinha muito, né? Que eu estudava, que o pessoal falava delivery. Ah, que pena, eu não entrego em casa. Então, muita gente deixava de vender porque não sabia o que era o delivery. Então, as pessoas querem deixar bonito, querem deixar chique, mas quem está na outra ponta não está entendendo, está recebendo a mensagem. Então, a gente tem, sua avó entenderia? Então, tem um quadrinho em casa, tem um tapete, volte 2 casas. Quando a gente acha que está sabendo tudo, peraí, deixa eu dar um passinho para trás aqui para ver se eu estou entendendo mesmo, se quem está na outra ponta vai entender o mesmo que eu. Então, quando eu fazia bolo, eu mostrava para as crianças, né? Hoje eu procuro alguém de mais idade, falo, isso aqui você entende? Você já ouviu falar disso, né? Tem um ali de pesquisa para ver se a pessoa está entendendo, para ver se a pessoa, pelo menos, já ouviu falar, para ver se eu não estou viajando ali nas pautas. Eu também, quando eu produzo sobre WordPress, eu faço muito isso também. Eu penso que todo mundo tem que entender. E no WordPress mesmo tem muita palavra aí que é inglês, que é termo em outra língua, ou termo técnico. Aí o que eu faço? Às vezes nem eu não entendo, aí eu vou aqui, peço pro nosso time de desenvolvimento, vou lá incomodar o pessoal, eu pergunto para eles me explicarem, para eu conseguir fazer exatamente esse papel que tu falou ali, de intérprete, de traduzir. Porque eu sei que muitas vezes o leitor é leigo, ou ele trabalha só com o marketing da empresa dele, não entende de WordPress, nunca fez um site. Então, assim, eu preciso que ele entenda o que a gente está falando. Então, tem que ter muito esse papel de estudar. E graças a Deus que a gente tem muitas ferramentas também que nos ajudam, né, a entender esse robozinho do Google, que é bem feroz, né, incomoda. A gente precisa atender bastante ele. Então, acho que essas ferramentas vem muito para ajudar, né? O Search Console, o Google Trends, o SEMrush, são muitas, né? Que podem nos auxiliar ali a entender. O próprio Analytics também, né? Dá esse suporte pra gente. E você, Ari, que produz aí as nossas mídias da Yogi, conta pra gente. Acho que uma das coisas, se não me engano, que foi a tu mesma, Aninha, que comentou, é a questão de furar a bolha, né? De sair da caixa ali, de ser criativo. Às vezes um conteúdo ele pode ser visto, trabalhado, escrito mesmo, de diversas formas, né? Então, o que uma pessoa escreve, por mais claro que esteja, vamos supor, eu escrevendo, por mais claro que esteja para mim, que já tenha uma bagagem sobre aquele conteúdo, às vezes pode não ficar claro para outra, né? Então, muita gente, às vezes, também, por conta de... às vezes até a gente, né? Por conta das modinhas, das tendências, né? Das questões sensacionalistas e tudo mais, às vezes a gente acaba caindo em furadas que a gente tem que analisar até onde tais pontos são relevantes para o público, dá para o público, para o nicho, né? Dá para aproveitar realmente, ou será que é algo só para o Google encontrar, né? Então, acho que é mais a questão de trazer sempre um conteúdo de uma forma mais criativa, mais simples, não tão elaborada, que possa confundir, ou deixar mais leve, realmente, principalmente quando a gente fala de tecnologia, que existe tanto tabu aí, né, de que é difícil, é isso, é aquilo, e na verdade a gente tem bastante conteúdo leve hoje em dia, né, bastante e-book, bastante cursos mesmo, enfim. Eu acho que varia. Isso também é da evolução, né, da comunicação, né? A gente mudou, né, que antigamente a gente não tinha tudo isso para a gente explicar, né? A gente não tinha todas essas ferramentas, né? Hoje a gente já tem até mais recursos, né, para isso, até para exemplificar. Porque antigamente a comunicação a gente divulgava Bombril, né? Pode falar mais? Pode. A gente divulgava assim, era uma mídia de comunicação de massa. Né? Então, tudo era divulgado, era para massa, então todo mundo tinha acesso. Hoje em dia, o acesso é segmentado, né? Muito direcionado. Então, evoluiu muito nisso. A gente também precisa ser específico na nossa conversa, mas não pode ser muito, né? Então, tudo tem que ser dosado, né?
uma coisa interessante também é que é legal a gente buscar entender o que a gente quer saber sobre o assunto, né? Por exemplo, o WordPress, a gente trabalha aqui com isso, mas eu não tenho domínio da ferramenta, né? Então, quando tá produzindo uma pauta sobre isso, tipo, o que eu, como uma pessoa de fora, gostaria de saber sobre a ferramenta, né? Que tipo de solução ainda não o site, né? O blog, alguma coisa assim, ainda não tem, que poderia me auxiliar. Então, é sempre ter essa instigar a nossa curiosidade. Eu acho que é um ponto crucial, assim. Eu acho que a Sandra falou tudo, né? Quando falou que a gente tem que perguntar, tipo, criança, assim, né? Quem trabalha com comunicação tem que ser um eterno curioso, uma eterna perguntadora, porque sempre tem alguma coisa que a gente precisa saber e aprender também, né? Porque eu acho que quem trabalha com comunicação aprende muito também. Nossa, quando eu comecei, que eu era blogueirinha lá atrás, eu falo blogueirinha, gente, mas assim, com muito carinho, eu adoro blogueira. Se pudesse, eu seria blogueira até hoje. Né? Queria essa vida de influenciadora até hoje. Eu parecia uma criança ali de 9 anos, porque eu falava assim, gente, eu quero colocar esse negocinho aqui do lado do blog. Como é que chama isso? Eu não sabia nem o que era o lado do blog. Imagina que website bar. Nem imaginava o nome daquilo. Não sabia o que era um plugin, não sabia nada. Então, eu só queria que aquele negócio que contasse ali os visitantes. Aí eu perguntava para outra blogueira que tinha, como que chama esse negócio que você colocou no seu blog? Tem o link? Ela me mandava, sabe? Então, era uma troca, né? E uma ensinava a outra, uma ajudava a outra. A gente ia pesquisar, eu jogava no Google, achava outra, aí pesquisa em inglês que acha mais variedade. Aí eu pesquisava em inglês, aí eu também aprendi a fazer pesquisa em inglês. Então, quando eu vou pesquisar para o cliente, eu também pesquiso em inglês, para ver quais são os termos, né? Aí você joga para o português, que aí você já pega o público nacional também. Então, eu falei, vamos lá. É tudo assim, você se imaginar como uma criança mesmo, os primeiros passos ali, aprendendo ali. Mais bobo que pareça, é isso, a gente não sei nada, do zero, né? Dá medo, vou quebrar o site. A gente começa de novo, né? Faz backup e começa tudo do zero. Mas eu hoje mesmo estava fazendo uma alteração no que a gente está testando nos botões, nas nossas páginas de serviço da IOG, e eu falei para a Ari, eu estou fazendo em ambiente de homologação, que é para não quebrar o site, porque o time de marketing é bem, né, provável disso acontecer. Então, vamos lá que dá para testar sem problema. É assim mesmo. Aí é muito legal isso de poder testar ferramentas e conhecer ferramentas. E uma coisa que tu também comentou, que eu acho que evoluiu muito, mas ainda tem muito isso, principalmente sobre WordPress, que é o conteúdo em inglês. Ele ainda é muito mais profundo do que o conteúdo em português, né? Ao mesmo tempo que tem isso, eu acho que a gente tá aqui, por exemplo, você, Sandra, eu, Ari, e muitas outras pessoas que produzem sobre WordPress, para mudar isso, né? Para levar esse conteúdo para as pessoas que não dominam a língua inglesa, por exemplo, né? Você acha que brasileiro ainda é muito tímido nisso, né? Porque a gente vê o WordCamp e é lotado. Eu sempre participo do WordCamp São Paulo e é lotado. Eu falo, cadê todo mundo? Cadê esse pessoal na internet? Cadê essa gente toda conversando, trocando ideia? A gente não vê todo mundo ali, né? E acho que falta essa gente para palestrar, para falar sobre, para contar as dificuldades. Acho que faz falta essa gente toda trocando experiência, porque eu acho que fora do Brasil isso é mais evidente. A gente viu hoje que Europa agora esses dias, né? Gigante. Né, 3 dias ali, um negócio muito legal de ver. E aqui no Brasil ainda está engatinhando. O pessoal ainda é muito tímido, ainda é muito inseguro, né? Então, acho que tem a barreira da língua também, que 5% dos brasileiros falam inglês fluentemente, né? Eu sou uma xereta, eu não falo, mas eu leio. Tudo ali eu vou traduzindo, e joga no tradutor, eu me viro, eu vou perguntando. Eu falo, eu consigo porque eu sou xereta. Sou oferecida, porque se fosse ali depender de vou saber primeiro para depois falar, né? E as pessoas querem ter certeza, querem ter formação antes de ter um blog. E eu acho que o legal do blog é isso, você compartilhar o que você está aprendendo, compartilhar as dúvidas, né? Acho que perdeu um pouco disso, virou assim, tudo a verdade, né? Só posto por a verdade absoluta, e perdeu aquela coisa do debate, de criar uma comunidade em volta daquilo. Eu acho que
pode ser assim, eu prefiro fazer desse jeito, eu fiz desse jeito, deu certo, né? De ter essa troca. Acho que falta isso aqui no Brasil. Uma das coisas que motivou a gente a fazer o podcast é justamente poder trazer outras pessoas que trabalham com outras empresas, com outras coisas do WordPress, para ter essa troca, né? Porque a gente é um ser humano, o ser humano está em constante evolução. Precisa estar aprendendo sempre, então a gente precisa também fazer esse papel social de levar mais informação, de difundir as coisas. Acho que o pessoal aqui é muito reservado, né? O WordPress, por ser uma ferramenta estrangeira e tal, a base dela é inglês, né? E o inglês é a língua universal, digamos assim. Eu acho que o pessoal acaba ficando um pouco tímido realmente, né? Eu concordo bem na Cassandra nesse ponto. E acho que a maior chance, assim, de crescer, de evoluir como profissional e tal, é nessas trocas, né? A internet tem muito conteúdo, mas quando a gente faz um bate-papo assim, a gente consegue aprender muito mais, crescer muito mais, né? Fora conhecer outras pessoas que têm uma bagagem, têm uma experiência de vida que podem nos ajudar, né? Então, claro que pesquisas em inglês nos salvam a vida, né? Mas valorizar os conteúdos em português que estão surgindo aí, acho que é a chave também, porque a pessoa estudar uma plataforma que não é brasileira e tirar dali um conteúdo bom que ela consiga explicar, né? Então, acho que a gente tem que reconhecer também o nosso lado aqui. Sim, tem muito conteúdo bom em português. O que vocês produzem, eu vivo compartilhando. O pessoal fala, como faz isso? Tá aqui. Como faz isso? Tá aqui, gente, procura aqui. Pode ler aqui esse blog. Eu vou mandando, eu vou compartilhando. Muito legal saber disso. E agora a gente pode falar também de formas de manter o leitor engajado, né? Porque a gente sabe que não é fácil hoje em dia conquistar o leitor para ele ficar ali 15 minutos, às vezes mais, às vezes menos, lendo o nosso conteúdo, né? Como é que vocês fazem? Acho que o essencial é a linguagem. A linguagem é o que te conecta, sabe? Tu tem que saber se expressar e cativar pela forma como tu escreve ali. Então, às vezes sendo mais expressivo, às vezes sendo mais discreto, mas escrever de uma forma que tu realmente consiga se conectar com o leitor. Saber quem tá lendo, né? E como escrever para ele. Eu penso sempre assim, nisso da linguagem e de resolver problema. Quando você entende que você está resolvendo um problema, né, que ele está lá lendo que ele vai conseguir resolver alguma coisa, ele fica. Quando você promete, você cumpre, porque muita gente, o pessoal está muito acostumado com o título prometendo, e aí no texto não cumpre. Né? Então, quando você começa a criar essa responsabilidade com ele, né, esse comprometimento, ele já fica engajado, né? E essa coisa da linguagem também é perfeito, porque ninguém quer uma coisa muito formal, muito técnica, né? Muito chata. Quando eu comecei a escrever, né, eu falava assim, eu tinha que escrever, às vezes as marcas me pediam textos, né? E falavam assim, eu quero esse texto mais sério. Esse texto não pode fazer brincadeira. Esse texto eu quero que seja bem divertido. Esse texto tem que ser bem romântico, né? Eu falava, ai Deus, né? Como é que eu faço? Aí eu comecei a pegar blogueiros mesmo, né? Pessoas que escreviam na internet na época, e eu falava assim, eu vou pegar um tema deles e vou fazer de conta que eu sou eles. E vou escrever igual eles. É uma coisa que eu faço até hoje. Eu pego ali alguém que é influencer, hoje eu sou essa pessoa, e eu vou escrever esse tema como se fosse ele. É como se fosse essa pessoa. Então, aí eu faço um texto mais sério, aí eu fiz texto de coach, fiz texto já de... Sabe, tudo ali. Mas ali para mudar o tom de voz. Porque aí você consegue entender, consegue traduzir ali o que você está pensando, consegue chegar na linguagem que a pessoa quer ler. E é legal que você vê isso, eu gosto de postar no LinkedIn, as pessoas vêm e falam, nossa, que legal que você escreveu isso, nossa, nem parece que foi você. Mas essa é a intenção. Não parecer que fui eu que escrevi, né? Então, legal, cheguei no objetivo, né? Porque deixar eu só escrever coisa de humor, só escrevo bobeira, né? Sempre vou pro lado do humor, né? E nem toda marca, nem todo mundo quer esse lado de humor, às vezes você quer uma coisa mais séria, né? E sem ser técnica, sem ser pesado, né? Para quem ainda cria uma identidade, né? Opa, desculpa. Não, a gente incorpora personagens, né? Quando tá escrevendo.
Vira e mexe, a gente vai trocando o personagem de acordo com o que precisa escrever. Sim. E como empresa, acaba criando uma identidade mais sólida, né? Quando tu firma uma linguagem para falar com o público. Então, é tudo um composto aí. E eu acho que é muito legal, assim, ter essa questão de trocar, de tipo, incorporar um personagem, escrever algo sério e depois algo divertido. Eu vejo, por exemplo, eu sou a mesma pessoa que produz sobre WordPress, eu sou a mesma pessoa que escreve lá artigos de culinária. Então, tipo, eu consigo me divertir, eu consigo aprender, então é muito legal ver que a gente, como profissional, também consegue se reinventar além dos meios de comunicação, né? Eu acho isso tudo muito divertido. Eu falo que eu amo minha profissão porque a gente pode ser várias pessoas em uma. E outra coisa, tipo, para manter o leitor engajado ainda, eu também gosto muito de analogias, exemplos, sabe? Sempre colocar alguma coisa que desperte a memória do leitor para ele lembrar de alguma coisa que ele já fez, se encaixou numa situação parecida, para daí tentar manter ele engajado e ele se sentir, tipo, literalmente naquela história que ele tá lendo. Como se estivesse num livro ali, onde ele vai imaginando o personagem ou se colocando como personagem principal da minha leitura. Sim. Que entra bem o storytelling ali, né? Isso. De criar um problema, né? Para engajar e botar o leitor ali e depois apresentar uma solução, como a própria Sandra comentou antes, né? Então, e acho que aquela questão da surpresa depois no final também, né? De sempre dar uma recompensa, sabe? A recompensa acaba sendo a solução, né? Mas aquela satisfação, né? De ter chego e encontrado realmente o que ele estava buscando, além do título, que geralmente é um chamariz. Uma coisa que é engraçado, que a gente consegue fazer analogias melhores, por exemplo, assim, se eu tenho uma marca, sei lá, de pneu de carro, e aí eu preciso gerar conteúdo para vender pneu de carro. Quando a gente vai criar a persona, a gente fala assim, bom, minha persona é homem de 40 anos, que dirige, vai de carro para o trabalho, viaja a trabalho, não sei o quê, e ele conta toda a história da persona com um carro. Então ele fala assim, ele compra pneu de carro uma vez por ano, porque ele usa muito, não sei o quê, mas esquece os outros hábitos da persona. Então, que ele vai no cinema, que ele gosta de filme da cultura pop, que ele gosta de música sertaneja, que ele gosta... Então, porque aí você tem analogia para pegar o que está acontecendo e colocar nessas histórias para chamar a atenção dele. Aí você conta uma história, sei lá, o Homem-Aranha fez não sei o quê, aí você sai, junta com o pneu do carro, entendeu? Que aí você mantém ele engajado, você vendeu o seu pneu sem ser chato, sem estar falando de pneu de carro, e você precisa conhecer a persona. E aí o pessoal fala, a persona não funciona, a persona não dá certo. Dá certo, é que as pessoas focam só naquele momento da compra, né? Só no momento do contato com a marca. Mas a persona tem um universo, né? A gente aqui está falando, faz 1 milhão de coisas além né, do nosso trabalho. Isso só dentro do nosso trabalho. Imagina uma persona, né, que tem 1 milhão de coisas também. Trabalha, estuda, aí tem família, aí tem amigos, e tem vários gostos. Né? Então a gente precisa conhecer realmente a rotina dessa persona, para a gente poder fazer essas analogias e contar essas histórias, que ele vai prestar atenção. Que a gente consegue prender ele ali e consegue engajar a pessoa. Tipo, quando eu vou falar de um plugin, se eu falar de um plugin só das partes técnicas ou do que ele faz, às vezes a pessoa não vai entender nada, porque ela não sabe, às vezes, nem como instalar um plugin. Mas se eu pegar o que o plugin faz e comparar, por exemplo, a funcionalidade de um carro, ela tem um carro, ela sabe dirigir, ela vai saber como fazer, então ela começa a ver que aquele plugin não é super difícil, sabe? Que ela pode encarar, ela pode aprender os recursos e também utilizar. Acho que isso é muito legal da comunicação, assim, da versatilidade que tem. Exatamente. E para avaliar o sucesso do conteúdo, como é que vocês fazem, assim? Ouve o leitor, utiliza ferramentas? Acho que, não sei, hoje em dia tem muitas métricas, né, formas de avaliar. Acho que mais do que pedir, né, para a pessoa deixar o comentário, que é uma forma de a gente ter um contato com o leitor, quando ele comentar, a gente responder, né? Mostrar que a gente está ouvindo, digamos assim. Então,
mostrar em pequenos detalhes, às vezes até no decorrer do texto, né, formas de ele, de cativar cativar ele para conversar com a gente, né, tipo, se ele sentiu alguma outra dúvida em alguma outra coisa, como que a gente pode auxiliar além daquilo que a gente já está mostrando, digamos assim. Então, acho que dá para medir de várias formas, né, a satisfação, digamos assim, mas o feedback ali no próprio texto, né, nos comentários, eu acho que é o mais relevante, digamos, né, porque é um espaço escrito que a pessoa tem toda a liberdade de dizer se gostou, se não gostou, então é mais do que um amei, uma curtida, né, então dá mais liberdade, realmente. Eu costumo falar que a gente tem que medir de acordo com o objetivo, né? E a gente porque tem muitas métricas de vaidade, né? A gente quer muito que tenha um bom alcance, que muita gente leia, que muita gente compartilhe, mas a gente tem que pensar nosso objetivo e também o tempo do cliente, né, para comprar. Que a gente tem um blog, né? O WordPress, acho que vocês têm um tempo de venda que é mais lento, né? Porque geralmente quem tem um blog não é uma coisa que você, vi, comprei, não, uma blusinha, né? Sim. Vi agora, gostei e vou comprar, né? É uma compra que tem um funil, tem um processo de tempo e tudo mais. E, infelizmente, as pessoas não comentam mais, né? Elas já demoram mais para... Não comentam, não curtem. Então, eu acho que um dos indicadores é o compartilhamento, né? Um dos principais indicadores hoje é o compartilhamento e o retorno da pessoa. Eu acho que a news é uma boa forma de engajar, mas quando a pessoa deixa o e-mail para a gente, é porque ela realmente está interessada. É uma boa forma de você medir, né? Porque geralmente quem tem blog cria sempre uma newsletter, que é uma forma excelente de medir. Fala, se ela quer continuar ouvindo, se ela assinou o site ali, com certeza ela quer continuar me lendo, ela não quer perder isso. Então, é uma boa medida ali para o WordPress. Eu vejo assim, eu gosto sempre de ter uma news ali, nem que seja uma vez por mês, para poder ter essa medida, saber, esse aqui gosta de ler o que eu estou escrevendo. E é bom porque a gente também tem um compartilhamento, né? A gente, com a news a gente vê quem está compartilhando, quem está mandando também, quem abriu, quem não abriu. Então a gente tem um controle também mais aprofundado. E a gente consegue chegar mais próximo também desse cliente, né? Desse leitor. A gente consegue criar um relacionamento com ele. Eu acho que esse relacionamento que a gente cria com os leitores é uma medida muito, muito interessante. É porque ele não vai comprar na hora, né? Não vai, mas ele vai, às vezes ele nem é o público, mas ele vai indicar. Ele vai, olha, tem uma empresa que eu conheço que faz, eu não faço, mas essa empresa faz, essa empresa é especializada nisso, eu faço isso aqui. Minha habilidade só tem disso aqui, mas essa empresa aqui, eu aprendi muita coisa com eles. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a tudo, não só... Porque as métricas, elas enganam muito a gente. A gente, teve um bom alcance. Legal, é bom, né? Não é ruim, né, ter um bom alcance. Mas a gente tem que ficar atento que não é tudo. A gente precisa sempre buscando esse relacionamento, sempre buscando ficar mais íntimo dos leitores, dando um jeito de chegar mais junto deles, né? Eu vejo que tem várias empresas aqui no Brasil que fazem isso muito bem, empresas que conseguiram driblar até o AdSense do Google e vendem muito e sem ter essa AdSense e contam só com essa divulgação do próprio conteúdo. Então, eles fazem banners ali, eles fazem uma coisa, eu falo que é um buraco negro, né? Que a gente entra ali e não sai nunca mais. Você pesquisa uma coisa que leva para outra, que leva para um banner, que você baixa um e-book, que volta, que você preenche um formulário. Então, isso é uma excelente medida. Acho que a gente tem que pensar não só em escrever e a pessoa ler o texto, mas da pessoa ficar ali envolvida dentro da página, dentro do site. Fazer ela consumindo e ela quer voltar. Acho que é uma boa medida, uma boa fórmula do sucesso.
E faz muito sentido. Eu e a Ana, a gente participou de um evento esses tempos atrás em que um dos palestrantes comentou que você gerar só seguidores, você aumentar o seu número de seguidores sem ter um retorno, né, sem eles comprarem o teu produto, aqueles números não significam, na verdade, né? Tantas curtidas sem converter necessariamente para o teu... Não que o dinheiro seja, né, a compra ali, né, a negociação seja tudo, mas tem que ver até que ponto é relevante ter tantos alcances, ter tantos seguidores, coisas nesse sentido, né? Para ver se está sendo certo, né, a abordagem também, porque se está alcançando tanto e não está convertendo, tem algum erro na linguagem, talvez, na conversão e tal. E outra coisa que agora a Sandra comentando, me lembrou de outra palavrinha, que é uma palavra-chave, a constância, né? Não dá pra gente querer também ter todo esse alcance ou ter os maiores números de curtidas se a gente produz de vez em quando, produz sem estratégia, se não tem essa ligação com o leitor também, né? Tem tudo isso por trás de um conteúdo. Eu tive um cliente, né, que era muito engraçado. Ele fez um post, né? Ele me contratou, aí ele fez um post no WordPress, né? E aí ele, mas Sandra, eu escrevi um texto. Não vendeu nada. Um texto. Aí eu falei, olha, fazendo uma analogia, né? Se eu comer uma lasanha inteira no domingo, eu não vou engordar. Mas também se eu for na segunda-feira e passar o dia inteiro na academia, eu também não vou emagrecer. Então, é a mesma coisa com o seu texto do WordPress, entendeu? Ok, você fez, legal, é o primeiro passo, mas se você não fizer ali toda semana, não começar, não tiver uma frequência, não vai vender. Mas é assim que funciona. As pessoas acham que é só escrever o texto, fazer um anúncio e pronto, vai vender. É uma fórmula mágica. Não funciona assim, gente. Se fosse fácil assim, tava maravilhoso, mas não é. Mas eu acho maravilhoso do mesmo. Aí o comportamento do usuário muda, né? Às vezes tem texto, tipo, eu já produzi textos que não surtiu efeito ali no primeiro mês, na primeira semana, mas um ano depois começou a bombar, que aí eu fiquei, nossa, como assim que esse texto que eu produzi lá um ano atrás tá bombando agora? Nem sempre vai bombar na mesma hora, por isso que não pode se desistir também, né? Tem texto que você passa ali horas escrevendo, e aí você junta link e faz tudo. 10 visualizações. É aquele texto que você escreve, que você nem se preocupa com SEO, que você só fiz ali 15 minutos. Aí 5.000 visualizações, você não vai entender. Sim, não tem, como o Ari disse, não tem fórmula mágica, né? O segredo é continuar fazendo e fazendo cada vez melhor. Só faz, continua que vai dar certo. Isso eu garanto. Acho que esse que é a graça, gente, o continuar, sabe? Porque é um processo que nem a vida, né? A vida não é uma roda que fica uma montanha-russa que sobe e desce. Então, uma montanha-russa que sobe e desce. Então, é assim no WordPress também. E quanto mais você produz, ao mesmo tempo que você vai conhecendo o seu público, né? Então, vai afinando isso. Você consegue produzir mais conteúdos que você sabe que aquele público quer ver, que as pessoas querem divulgar. E também, tem um conteúdo bom. Eu vou fazer o mesmo? O que eu posso fazer com aquele conteúdo que já é bom, né? Tipo, dá pra fazer vídeo? Dá pra entregar de formas diferentes e reaproveitar o que já é bom. Também é um começo, ao invés de só produzir mais, né? Então tem tudo isso, essa análise. Acho que a gente produz muita coisa, né? E virou uma loucura de conteúdo na internet. Muitas vezes eu pego só um conteúdo que já existe. Eu falo, gente, deixa eu só compartilhar isso aqui, que eu não vou escrever mais, porque já tem muita gente falando sobre isso, não preciso eu vir aqui escrever mais. Acho que fazer essa curadoria é importante também, né? Como vocês fazem de ter um vídeo lá no YouTube que faz notícias da semana, acho que é importante isso. Você reúne as outras notícias, outras pessoas estão falando, né, para mostrar, e você pegar o que você já fez e reciclar. Aí falar, olha, isso aqui atualizou, isso aqui está melhor, isso aqui, olha, isso aqui ainda está valendo, isso aqui não é mais assim, sabe? Aproveitar o que já tem, porque senão a gente fica escravo do conteúdo. E eu falo que o conteúdo tem que trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para o conteúdo, né? A gente acaba perdendo o propósito no meio disso. Nessa loucura de produzir. Não, calma.
ver o que você já tem, vamos ver o que está funcionando, vamos compartilhar tudo isso, vamos reaproveitar, né? Não dá para, por mais que seja conteúdo, né? Vamos pegar leve, vamos economizar as pessoas, até para a gente ter autoridade, para a gente manter nossa autoridade, né? Manter ali a credibilidade. E eu acho que também não pode ter medo da concorrência, né? Não é porque os outros já têm aquele conteúdo, já vendem aquele produto, que você precisa pôr o pé no freio, se segurar e não fazer, né? Acho que tem espaço para todo mundo e cada um tem a visão das coisas de uma forma. Então você pode apresentar o mesmo produto, o mesmo conteúdo com a sua visão, com a forma como sua empresa lida com aquele material, sabe? Com aquele trabalho. Eu acho que isso que é a mais legal também da produção de conteúdo. Fora que o leitor, às vezes, se conecta mais com um do que com o outro, né? Então, às vezes, a forma como a empresa X escreveu não foi tão boa para ele, às vezes ele não conseguiu absorver o que a empresa estava querendo passar, então é sempre bom arriscar. Acho que esse negócio de que tem muita gente fazendo, mas tem muita gente que não está fazendo nada e está só consumindo, então, e tem muita gente que gosta do azul e tem muita gente que gosta do verde, então não deixe de fazer porque tem muita gente fazendo, né? Faça porque, olha, eu vi uma empresa de seguros há pouco tempo, né? Seguro é uma das palavras mais caras no Google, né, para você anunciar, e tem empresas gigantescas, né, que praticamente monopolizam o mercado, né? E eles criaram ali um modelo de negócios dentro de um WordPress e eles estão vendendo, estão faturando. Ali para eles está excelente, né? A empresa está crescendo, está escalando, eles estão conseguindo vender o seguro deles sem muito, sabe, sem sofrimento, produzindo. Se eles fossem olhar, já tem outro fazendo, já tem uma empresa gigantesca, não vou fazer, poderiam estar aí desempregados ou infelizes fazendo uma coisa que não gostavam, num trabalho que eles não gostavam, né? Mas não, conseguiram montar a empresa, conseguiram vender ali, eles fazem para transporte de cargas, que é a especialização deles e tudo mais, e dentro de um WordPress. É sempre ali, criaram um sistema, e eles não anunciam as palavras que são mais caras, anunciam sempre com conteúdo, entregam o que prometem e vendem. Então é tudo um jeito de você criar sua estratégia, entender o que o público pesquisa, servir, entendeu? Então tem muita gente que vai comprar da empresa gigantesca? Tem. Isso a gente não tem como negar, mas muita gente vai comprar do outro também. Então, muita gente vai procurar alguém mais próximo, que quer falar com o dono, quer falar com quem está perto, com quem está escrevendo, né? Quer essa proximidade. Então tem gosto para tudo. Não se intimidem porque tem muita gente, porque sempre vai ter seu público. E cada empresa tem o seu diferencial, né? Que pode ser no atendimento, no suporte, que hoje ainda a gente fala muito, né? Atendimento parece que é uma coisa assim muito... Deveria ser normal, né? Um bom atendimento, mas ainda tem que muito se melhorar nesse quesito. Então, às vezes, só de você ter um atendimento bom e vender aquilo, você já sai na frente, já difere das grandes empresas, sabe? Que às vezes não conseguem prestar esse atendimento tão próximo que nem tu comentou, né, Sandra? Sim. A proximidade no atendimento, você saber que você tem um retorno rápido, que você está próximo ali de quem vai resolver seu problema, né? Se eu tiver um problema com o meu site cair de madrugada, né? Eu tenho com quem falar, né? Eu tenho com quem resolver, né? Não vai ter esse problema, mas se você tiver, eu estou aqui, eu vou te responder. Eu tenho uma equipe que trabalha 24 horas, né? Então você tem que... a pessoa vai se sentir melhor, né? Do que, tem um robô que vai te atender. Então, que numa empresa grande, já é um robô, né? Então você fala assim, gente aqui, tem gente atrás da máquina, né? Então, você não está desamparado. Empresa grande geralmente dá aquela sensação de segurança por saber que o nome já é mais reconhecido no mercado. Quando, na verdade, é uma segurança, uma falsa segurança, né? Porque a proximidade, às vezes, está no negócio, um pequeno negócio, né? Nos negócios locais que foram tão valorizados nesses últimos anos. Então, acho que sempre vale a pena, como a gente estava comentando antes de avaliações, né, de como a gente escuta os leitores e tudo mais, as avaliações no Google, né, então tem esse ponto também aí. Então... Eu acho que a empresa grande a gente acaba sendo só um número, né, e uma empresa pequena,
você é tratado pelo nome, ele entende o seu problema, né? A gente acaba conversando com o cliente, a gente acaba virando parceiro, né? Você tem um relacionamento de parceria e não de negócio, né? Você não é só o número, né? Não é só o valor para acertar no final do mês. Uhum. Isso entra tudo. Desculpa. Mas o que eu comentei é que isso faz a gente até voltar, né? Cria um elo ali, né? Uma fidelização, um senso de quero mais, vamos descobrir mais com o que vocês trabalham, coisas nesse sentido. Eu acho que quando o cliente ele é bem atendido pela gente, ele tem mais chance de se tornar um cliente fiel, né? Eu acho que isso aumenta muito essa probabilidade, até mesmo de fazer uma outra coisa, indicar, né? Porque às vezes o boca a boca às vezes é mais efetivo do que um anúncio, por exemplo. Né? As pessoas conversarem, indicarem, porque tem o peso, né? Ah, a pessoa me indicou, uma pessoa que eu confio, então vou ir atrás dessa indicação. Tem isso também. O melhor marketing ainda é o boca a boca, né? Isso é uma coisa que a gente, quando indica, a gente está dando a palavra ali, não tem melhor propaganda do que um amigo, um familiar falar, olha, eu comprei, é bom, né? Vai lá, compra também, pode fazer, faz sem medo, que deu tudo certo comigo, e vai lá e compra também. Então é o melhor marketing que tem ainda. Eu acho que por isso que os influencers têm crescido muito também, né? Porque eles mostram o rostinho deles, a indicação deles tem um peso, né? Porque eles estão usando aquele produto, aquele serviço. Sim. Se for ver, todo mundo é um influencer, né? A gente tem gente que influencia 1.000 pessoas, 1 milhão, tem gente que influencia 10, né? Mas a gente sempre influencia alguém. Ainda a gente tem aqui para falar um pouquinho também, seguindo nessa linha, do marketing de conteúdo. A gente falou muito de conteúdo, de formas de produzir, mas a gente sabe que as pessoas na correria também estão um pouquinho saturadas de informação. Como que a gente lida com isso produzindo? A gente continua produzindo, muda a forma de produzir, tenta atrair o leitor de forma diferente? Como fazer isso nessa era da comunicação assim tão forte? Eu acho que a gente tem que medir, né? Tem que testar. Eu acho que eu sou muito a favor de escrever, né, do texto no blog, e eu acho que na hora de divulgar a gente tem que estar onde eles estão. Né? Eu vejo que o meu blog vem muita gente do Twitter e do TikTok. Que são duas redes que, tecnicamente, o pessoal fala assim, o pessoal mais jovem, né? São redes mais jovens, né? Não são redes assim, e para um público mais idade, que é para o público que eu escrevo. E vai muita gente para lá da minha idade, gente, na verdade, todas as idades. E gente que lê o texto, gente que gosta de texto, do Twitter, é uma rede super rápida, né? Que digitou ali, postou, uma hora depois já não tem mais nada, e do TikTok, que é um videozinho super rápido também, que passa ali e sumiu, né? E no LinkedIn, que a gente esperava que fosse, né, ter um grande engajamento, não vai. Né? Nem LinkedIn, nem Instagram não funciona tão bem. Eu acho que a gente tem que produzir, né, o nosso texto, nosso conteúdo, de acordo com o que a gente acredita, de como a gente pode servir o público, né, e sempre manter esse propósito de ajudar, de servir, que é o nosso conteúdo é sempre para isso, né? O marketing eu vejo sempre com esse propósito de servir, de ajudar. E aí a gente vai divulgando moderação, né? Sem ser aquele, né? A gente não pode ficar aquele compre batom, né? Aí a gente vai divulgando, a gente vai medindo, ver de onde vem melhor. E aquilo que eu falei, às vezes a gente precisa compartilhar um conteúdo antigo, reciclar alguma coisa, indica também os parceiros, né? Alguém que tem algum trabalho complementar ao seu, alguém que fez alguma coisa legal na sua área, né? Às vezes até um concorrente, né? A pessoa fez um trabalho legal, indica, porque a pessoa fala, nossa, né? Quem está do outro lado, isso é muito legal. Quem vê do outro lado fala, nossa, olha, ele é concorrente, ele está falando,
olha como essa pessoa, como essa empresa é boa, né? Então vou lá fechar, vou lá falar com eles, quero ver o site deles também, né? E isso funciona muito. A gente tem que ter esse olhar também para o público, da gente reciclar o que já tem, ver o que está acontecendo, né? E ir dosando. Uhum. Acho que um ponto é a gente olhar a gente como consumidor, né? Tipo, eu como consumidora, eu gosto mais de imagem, o Instagram funciona para mim mais no feed ou nos stories, né? Claro que isso eu não sou necessariamente igual ao meu consumidor, né? Mas já mostra, já faz a gente perceber que a gente tem que sair um pouquinho do padrão de postar sempre no feed, nos stories, ou só no feed, por exemplo, ou seguir um padrãozinho, né, que é o costume. Então, e o marketing de conteúdo, principalmente nos últimos anos, ele deu um boom, né, muito grande. Todas as empresas praticamente utilizam o marketing de conteúdo de forma estratégica, às vezes não, mas usam, né? Então, de forma às vezes não adequada e tal, mas acho que é a questão de se diferenciar, né? Saber o que poderia chamar a atenção, né? Que elemento, às vezes um elemento gráfico mesmo, né? Às vezes uma palavra. Então, que elementos que poderia atrair a atenção para que a pessoa pare e curta, né? Ou pare e assista os 5 segundos de anúncio do YouTube, por exemplo. Então, acho que é ir por essa linha de entender o que a gente faz e por que o público também faz algumas coisas, né? E como chamar a atenção. Acho que isso é essencial. É escolher as bandeiras, né, que a gente vai levantar, né? Porque eu brinco muito com as datas comemorativas, né? Então tem dia do chocolate, dia do coelho, dia do canapé, dia do dia, e todo mundo fala assim, gente, vocês querem dar parabéns para todo mundo todo dia, não faz sentido, escolhe qual data comemorativa, né? Então a gente está no mês do orgulho LGBTQIA+, então faz sentido, você fala disso o ano inteiro, você levanta essa bandeira, então é melhor não falar, porque o público sabe quando você é autêntico e quando você não é. Né? Então, escolhe a bandeira que você vai levantar. Então, quando é um assunto que está em alta e é uma coisa que você já se posiciona, que você aquilo é autêntico da marca, olha, vou falar aqui, tenho que me posicionar aqui, quero também dar minha opinião. Não fica quietinho, deixa passar, né? A gente não precisa dar parabéns para todo mundo, a gente não precisa se posicionar em todo assunto, né? Que agora acho que aconteceu muito aqui no Brasil, não sei, tem gente que fala que é no mundo todo, né? Pelo menos acho que nos Estados Unidos também acontece isso, de todo mundo virar especialista em tudo, né? A gente viramos especialista de vacina, viramos especialista de política, viramos especialista de lei, né? Tudo de uma hora para outra. E não é assim. A gente às vezes só ouve, a gente entende, né? No máximo conversa com alguém que está perto, mas a gente não precisa falar de tudo o tempo todo, né? Às vezes a gente se reserva e escolhe o que a gente vai defender. Escolhe o que a marca vai representar. Até como pessoa, a gente tem assunto que a gente não comenta. Por que a gente, como empresa, vai comentar desse assunto, né? Sim. Claro, se é algo que afeta o público, se é algo que a empresa reflete, beleza, mas se é teu, tipo, não precisa, né? Até porque quando você comemora tudo, você não está comemorando nada, porque ele deixa de ser especial, né? Então, não sei, só repensar algumas coisas. Acho que quando foge muito do nicho, né, às vezes pode ter um resultado mais negativo do que positivo também, né? Sim. Acaba soando falso, né? Acaba ficando oportunista, né? E perde autenticidade. Exatamente. Uma coisa que tu comentou, Sandra, das empresas, tipo, indicam um concorrente. Um marketing que eu acho muito genial é quando as empresas se indicam. Acontece muito no Twitter com marcas grandes, tipo Netflix, Amazon, Magalu. Eu acho isso muito legal, porque elas se aproximam, tipo, chama a atenção do leitor e elas se aproximam e mostram, né, que todo mundo tá no mesmo barco, indo pro mesmo objetivo. É a gente se entender que a marca ela é humanizada. A gente fala de humanizar a marca, né? E a gente se entender como ser humano, que a gente não dá conta de tudo, né? E que algumas coisas a gente tem que
deixar para o outro, né? Que a gente não vai estar em primeiro lugar o tempo todo, que a gente não vai ser o mais querido o tempo todo, a gente não vai ser o melhor sempre, né? Então a gente tem que entender isso. Olha, hoje eu estou deixando isso aqui. Hoje eu não faço isso, mas esse meu colega aqui faz, entendeu? Então, passa a bola para ele, né? Então, a gente tem que reconhecer isso também, né? E funciona muito bem com as marcas grandes e com as pequenas também. Né? E acaba virando parceiro, porque uma hora esse parceiro também vai te indicar. A gente faz assim, sem pensar, sem esse propósito, mas acaba voltando, né? Tem a lei do retorno. E agora, falando sobre isso, a gente também acabou de viver uma pandemia, né? Ainda está passando por ela. Vocês acham que todo esse processo mudou a forma de produzir conteúdo, de como as pessoas veem também os conteúdos? Bastante. Acho que foi isso que saturou, né, a nossa visão nas mídias sociais de tanta informação, tanta gente querendo... Claro, o pessoal foi estudar mais e decidiu compartilhar mais, né? Mas acho que é tudo uma balança também. Mudou muito, mas assim, eu acho que quem não entrou até agora não entra mais. Eu acho que foi feita, eu acho que nesses 2 anos, né, que a gente teve ali de pandemia, teve uma enxurrada, a gente teve uma evolução ali que acho que eram uns 10 anos para acontecer, né? Então a gente tem a farmácia da esquina, o mercadinho, o sacolão tá no WhatsApp, ele já tem site, né? Então tá funcionando, tá legal. Mas acho que quem não entrou agora não entra mais. Né? E o pessoal está buscando se especializar. Eu acho que muita gente ainda tem muito que aprender. A gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Né? Acho que a gente ainda está só engatinhando em todo esse processo de internet, de marketing, de conteúdo. A gente está só começando ainda. Né, mas acho que teve uma grande evolução, mudou muito o comportamento da gente em redes sociais. Acho que do mesmo jeito que teve essa enxurrada, acho que também deu uma empapuçada, acho que todo mundo teve que dar um tempinho, né, tirar um tempo. Eu não sei vocês, assim, porque teve um dia que eu falei, gente, eu tô trabalhando 24 horas por dia e eu vou surtar a qualquer momento, porque... Isso quando eu não estava trabalhando, eu estava com o celular e falava, isso aqui serve para tal cliente, isso aqui serve para tal cliente, isso aqui eu vou salvar, isso aqui, não sei o quê. Gente, eu não descanso. Eu não tenho tempo de descanso. Então eu falei, eu preciso largar o celular, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou acabar surtando. Aí eu mudei mudei todos os meus hábitos. Falei, não atendo mais no WhatsApp, não faço mais isso. Eu falei, eu não sou médica, eu não sou bombeiro, eu não atendo mais urgência. Deu uma surtada ali, uma surtada leve. Mas foi assim, e foi muito bom, porque daí eu falei, vou voltar a ler meus livros físicos, mudou meu comportamento, e eu vi muita gente ali, aqui próximo de mim, né, que também falou, Sandra, mudei meu comportamento total. Não aguento mais ficar em redes sociais, eu vou lá, escrevo o que eu tenho que escrever, saio, olho 5 minutos e saio. Então a gente está buscando coisas mais focadas. Eu muita rede social para deixar o feed com o que eu quero. Eu assinei muito site, muito blog, para eu receber no meu e-mail a atualização, porque eu já olho o que eu quero ler e pronto. Não fico mais navegando, não fico mais ali passeando, porque aquilo estava me consumindo. Acho que a gente tem que pensar muito nesse comportamento também, porque muita gente fez isso. Muita gente está buscando esse caminho. O que é interessante também é que, do mesmo modo que muitas empresas entraram, muita gente mais velha também entrou nas mídias sociais, né? Então, o público expandiu, né? Então, acho que o contato com as pessoas, né, se tornou mais fácil, digamos assim. Então, mas em questão de dar uma pausa nas mídias sociais, eu entendo. Às vezes por curiosidade, às vezes por trabalho, e vai, principalmente porque é coisas que a gente gosta, então a internet está uma maré aí gigante de informação, então a gente tem que cuidar da nossa saúde também, né? E fora que ler um livro tu consegue anotar, fazer, né, botar um post-it ali, quem não gosta de riscar o livro. Não risco. É outra experiência, né? Então...
Eu acho que quem trabalha com comunicação não consegue se desligar, né? Eu vejo, tipo, por mim mesmo, assim. Eu tô vendo uma série, do nada surge uma ideia. Aí eu tô na rede social, surge uma ideia. Por mais que você queira se desligar, se desconectar, você tá sempre pensando em alguma coisa, né? Sempre vem um insight, alguma coisa diferente aí que você pega na tarefa do dia a dia, na rotina mesmo. É o ócio criativo, né? E fala que, na verdade, a gente tem que dar uma pausa para relaxar, e, na verdade, o relaxar é o nosso trabalho, só que a mente só vai descansar para poder juntar as ideias. Então, quando a gente pensa que parou de trabalhar, a gente só está descansando para trabalhar mais. Trabalhando mais. Mas aí o que eu faço? Eu deixo um caderninho, uma caneta do lado da cama, caderno e caneta por todo canto dessa casa. Porque daí eu não pego o celular. Porque se eu pegar o celular, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, deixa eu só ver o que está acontecendo ali, deixa eu ver se entrou esse post, deixa eu ver se... Eu não saio mais, é um buraco negro. Aí eu pego o caderno, eu anoto, aí no final de semana eu pego todos os cadernos, sento, vou anotando, aí eu dou destino para eles, né? Eu faço isso com eles, porque senão eu tava enlouquecendo, eu já não durmo direito, já não tava comendo direito, e ficando cada dia mais estressada, e é uma coisa que só eu mesmo posso dar um basta, né? Porque ninguém tem culpa, eu mesmo que perdi o controle. E super normal, porque a gente só dentro de casa, só tinha as redes sociais ali para conversar, para ver, e era filme e tudo, até o dia inteiro, né? Como que vocês fazem para manter a criatividade em alta? Essa é uma curiosidade minha, assim, mesmo deixando o celular de lado, como é que vocês fazem, assim, tipo, agora eu vou aliviar minha mente, assim, vou me desligar da produtora de conteúdo e vou ser eu mesma? Fit dance. Adorei a dica. Muito bom. Eu falo que se nada der certo na minha vida, eu vou ser professora de fit dance. É uma forma de desligar a mente, né? Porque quando você está fazendo uma coreografia, né? Eu tenho uma coisa assim, desde criança, que meus terapeutas vivem brigando comigo, que eu tenho que fazer alguma coisa produtiva sempre. Eu não consigo fazer nada. Eles falam, Sandra, deita e olha para o teto. Eu falo, não consigo. Eles falam que a gente precisa fazer nada, né? E eu tenho que sempre fazer alguma coisa produtiva. Então, uma vez eu entrei numa discussão que hobby, assistir série não é hobby, porque não é produtivo. Tudo tem que ter uma produção. E para mim, dançar é produtivo, porque no final tem uma coreografia. Então, a lógica da pessoa maluca, né? E aí, quando eu estou dançando, estou aprendendo a coreografia, a mente desliga. Você esquece de tudo, aí eu deixo tudo desligado ali e fico só aprendendo a dança mesmo. Às vezes vou para academia e faço as aulas de dança e você esquece da vida. É legal porque eu começo a dançar, não quero parar mais. Né? Eu fico deixada umas 2 horas seguidas. No outro dia eu lembro que eu dancei, porque daí o corpo dói todo, né? Não recomendo. Faça só 40 minutos, começa com uma música. Mas porque assim, são músicas que eu não ouviria normalmente, né? Que eu gosto de rock, então são músicas que eu não são do meu repertório e me leva para um mundo totalmente diferente. Então, desligo total. Então, é ótimo para coordenação motora, é ótimo para tudo, para desligar, assim, melhora condicionamento físico. Eu aqui fazendo propaganda fit dance, vocês não me pagam nada. mas eu acho legal. Uhum. O corpo desliga, né? Eu acho que tu fica tão focado ali que tu... não sei, eu acho que a questão dos hormônios que começa a trabalhar, o movimento do corpo, então tu realmente fica concentrado e imerso naquilo ali, né? Então, uma coisa diferente da dança, que eu já fiz zumba por um período, eu realmente sentia esse flow, né? Esse negócio de sentir, fazer uma imersão e esquecer da vida. Eu fazia academia e fazia dança depois da academia. Não sei como eu aguentava também, não durou muito. Mas quando eu fazia caminhada na academia, na esteira, eu só pensava em trabalho, porque eu ficava ali parada andando e a cabeça estava, sabe, eu não via nada diferente, porque era dentro de uma academia, era tudo equipamento. Então, na esteira ali, tu pensando em trabalho, e na dança tu tá pensando na coreografia, tu tá prestando atenção ali nos movimentos, né? Então, eu acho que é uma delícia isso. Eu já sou muito de
sair de casa e muito turistinha, eu gosto muito de andar, assim, e olhar, tipo, da cidade que tu mora, assim, que eu moro, no caso, como se eu estivesse viajando, né, só para ter aquela sensação de, tipo, vou aproveitar a cidade, então, eu me mudei de cidade, então eu tô fazendo isso de novo, isso é muito bom, e ser curiosa, né, no sentido de visitar museu para dar uma relaxada, sentar numa praça só para ficar olhando o movimento, ou na janela só olhando, tipo, não sendo fuxiqueira da vida dos vizinhos, mas só para ver, assim, como que, imaginando, né, como que é viver daquele jeito e tal. Então, acho que desligar um pouco para se colocar no lugar do outro também, né, ter uma certa empatia, assim, né, então, ai, uma delícia. Eu sei que é estranho porque fotografia tá aí no ramo da comunicação, mas eu gosto muito de sair para fotografar paisagem, um pôr do sol, uma flor, alguma coisa que as pessoas não dão bola, mas a foto fica muito legal. Isso relaxa a minha cabeça e daí eu começo a tirar uma foto aqui, eu começo a ver outra coisa ali e imaginar e se pensar nos lugares e sair caminhar. Pra mim é o que mais, assim, me desliga do mundo, assim, é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim, se me deixar eu passo 3, 4 horas fotografando e andando por aí. E, assim, é muito bom. Relaxa, abre a mente, Adorava assim. fotografar São Paulo à noite. A iluminação, sabe? Que aí, Uhum. tem muito lugar assim, qualquer cidade à noite, acho que fica lindo, né? Só que é perigoso, aqui não tem condição. Aqui, você faz uma foto, você já perdeu o celular, já era. Não tá dando mais, não. Mas a fotografia, eu acho que dá vontade de... Eu não sei, eu já tentei fazer esse negócio da fotografia, mas daí eu me perco no celular, sabe? Tipo, eu sinto que eu tenho que realmente desligar. Eu não posso fazer uma foto, um vídeo, eu tenho que desligar. Mas, porque eu sinto que eu vejo tudo tão único que dá vontade de tirar foto de tudo. Não sei se pra ti é assim, mas... Sim, inclusive na época do Orkut, não sei se todo mundo aqui tinha Orkut, eu era daquela comunidade lá. Se meus olhos tirassem foto, eu era... Assim, que seria muito bom, né? Porque a gente vê as coisas que eu queria poder fotografar na hora. Mas daí o que eu faço? Eu vou com o celular, desligo a internet, coloco o modo avião, ou vou com câmera, saio com o meu cachorrinho, que daí eu preciso cuidar dele, então aí acaba distraindo. E eu uso ele de modelo também. Vai pra praia, eu uso ele de modelo, deixa ele tirar na areia, se divertir, pular. Porque é legal, assim, você curte o momento, tá com pessoas que você gosta e tá fazendo algo que gosta, então a minha mente vai viajando. E aí depois vai pro feed do Instagram, que o meu feed é meu álbum de fotos virtual, mas em primeiro lugar, eu curto o momento de fotografar ali sem pensar em nada. Eu acho legal criar essas regras, sabe? Deixar no modo avião, primeiro fotografar, né? Eu gostava muito de ir em show e fotografar. Né? Mas depois também, com a pandemia, acabou o show, acabou tudo, não dá para fotografar mais nada. Né? E também fui parando. Agora também não aguento mais para show. Eu acho que a pandemia mudou a gente, né? A gente passou a ser outra pessoa também depois desse processo de ficar em casa e se conhecer também, né? A gente até falou isso num outro episódio sobre home office, que era do Dogcast também, o quanto a gente se conheceu e sentiu que mudou os nossos hábitos depois desse período de não gostar mais de sair de casa, de não gostar de comer alguma coisa, ou de aglomeração, muda muito, né? Uhum. Eu fiquei total sem bateria social. Eu adoro sair, eu adoro pessoas, mas assim, eu saio meia hora e falo, meu Deus, eu não aguento mais conversar. Eu não quero mais, que hora a gente volta para casa. Eu não quero mais ficar na rua. Né? Um cansaço, assim, que eu falo, não é meu. Eu nunca fui preguiçosa desse jeito, de estar na rua, de ver gente. E dentro de casa eu acho o máximo. Aí conversar assim, que igual a gente, assim, podcast, deixar vir à noite. Pega um vinhozinho e fala, vamos conversar. Vamos ficar aqui. Mas para ver a pessoa, assim, pessoalmente, eu já não consigo mais. Eu já começa a dar uma ansiedade. Não sei. Acho que passa, né? Depois com o tempo vai passando. Acho que a gente tem que se respeitar. E cozinhar, gente. Cozinhar também é muito gostoso. Sim, isso também é a minha válvula de escape. Ele inventar uma receita e ir modificando a receita, né? Pega uma receita pronta, mas vai dando aquele toque que é só da gente, de um tempero aqui, outra coisa ali. Acho muito legal isso também. Gente, eu não sou muito de cozinhar, eu até arrisco uma coisa ou outra, mas pra mim, preparar a mesa, sabe? Aquele momento pra comer,
eu acho tão incrível, sabe? Ou arrumar a casa só para te se sentir bem em casa, assim. Ah, é uma delícia. Mas o que eu ia comentar também é que eu achei curioso, né? Uma coisa que a Aninha comentou, que o Instagram dela é um álbum de fotos. Gente, o Instagram surgiu como um álbum de fotos e a gente agora aparece numa biblioteca. Então, como muda, né? A questão do conteúdo, realmente. Eu gostaria de voltar o meu para um álbum de fotos. Eu tento, assim. Eu nem lembro mais de tirar foto. Não, o meu é um álbum de fotos e eu guardo textos, assim, que, tipo, eu, Ana, fora da produtora de conteúdo, eu gosto de escrever textos reflexivos, assim, tipo, coisas da vida que eu vou vivendo, experiências minhas, então eu pego alguma foto que casa com o que eu quero passar pro público e vou deixando guardado ali. Eu acho que se um dia, tipo, o Instagram sumir como foi com o Orkut, vai ser muito triste, porque ali tem a minha vida, a minha trajetória ali desde os... Põe isso na nuvem, pelo amor de Deus. Eu tenho, tipo, no computador, mas assim, é tão bonitinho ali. Vira e mexe, às vezes eu fico rolando o próprio feed pensando, a Ana de 2015 era assim, pensava assim, agora pensa diferente. É legal a gente ver como que a gente fazer mesmo... um WordPress para você. Vamos colocar um WordPress com uma galeria, vamos organizar um WordPress para menina. Sim, guardar as fotos, né? Fazer. Porque colocar tudo ali. É muito legal ter isso, assim, de álbum de fotos. E apesar de que hoje dizem, né, que o Instagram não é mais uma rede social de fotos, mas eu ainda uso ela, tipo, a minha rede social pra isso. Eu quero que o Mark venha aqui e me proíba de postar foto. Mas não tem como, gente. As pessoas querem ver rosto, sabe? Querem ver pets, querem ver comida, tipo, querem ver a vida, né? Não quer, claro, um conteúdo ali é interessante, precisa informar, né, as pessoas, mas as pessoas querem ver pessoas. Hoje meu cachorro faz mais sucesso que eu no meu Instagram, assim. Os gatos. Eu posto lá meia hora falando, ninguém curte. 10 curtidas. Eu posto gato correndo, 300 curtidas. Eu falo, gente, tem mais paciência. Pra quê, né? Sim, tu posta uma coisa legal, um conteúdo assim, ninguém fala nada, né? Daí eu posto o meu cachorro dormindo de barriga pra cima, 300 direct que eu não consigo nem responder. Aí já me falaram, cria um Instagram só pra ele, só que eu não dou conta nem do meu, daí preciso fazer um pra ele. Não, tem, mas ele seria um ótimo blogueirinho, com certeza. Vamos começar a botar eles pra virar influencer. A gente criar os bichinhos. Alguém tem que pagar a ração, né? Os brinquedinhos, botar eles pra trabalhar. Mas, meninas, para finalizar esse nosso bate-papo com chave de ouro, queria que vocês deixassem algumas dicas aí para quem deseja produzir conteúdo para o WordPress ou para outros temas, para inspirar quem está nos assistindo. Acho que 2 pontos interessantes é definir o público. Você tem que saber com quem que você está falando, né? Além de definir uma linguagem, uma forma de se comunicar, também tá sempre atualizado, né? Saber buscar conteúdo até para você mesmo, né? Não só para o seu público. Então, são 2 pontos chaves aí, a questão do nicho e da atualização, né, do conteúdo sempre. Eu vou fazer aqui o oposto. Como eu comecei blogueirinha, eu comecei compartilhando as coisas que eu gostava, eu vou deixar a dica, comece escrevendo, que a prática leva a gente à perfeição, e a gente for esperar estar perfeito, não vai ficar nunca, né? E começa compartilhando o que você gosta, o que você entende, a sua opinião. Deixa sempre claro que aquilo não é uma verdade absoluta. Fala, olha, eu entendi assim, eu aprendi assim, eu penso assim, né? Mas estou aberto a novas opiniões, a novos posicionamentos, e começa compartilhando, porque a maior parte das pessoas que fazem sucesso hoje na internet, esses gurus de marketing, começaram compartilhando paixões. Então a gente faz o funil invertido, né? A gente fala para todo mundo, procura público, procura estudo. Lógico, marketing fala isso, né? Mas quando a gente quer procurar uma vocação, quer encontrar, às vezes a gente encontra no caminho contrário. Então, compartilhe o que você gosta, vai criando relacionamento com... Não cria grandes expectativas, né? Não é uma coisa, não é mágico, não vai acontecer de uma hora para outra. Pode ser, não sei...
é o novo Whindersson Nunes, às vezes acontece, às vezes aparece, né? Mas começa com o que você gosta, como você se sente bem, com o tempo que você tem, né? E mantenha a frequência. Uma vez por semana que você pode, então marca lá seu compromisso uma vez por semana, um textinho de 20 linhas, o que você consegue. Na outra semana volta e faz ali o seu conteúdo, o seu coração mandar, mas não deixe de fazer porque tem muita gente ou porque você não tem tudo perfeito, não tem o controle de tudo, que a gente nunca vai ter. Então, o importante é começar e colocar ali, conquistar seu espaço, mostrar que você sabe e vai acontecer, vai dar certo. Acho que vocês foram perfeitas nas colocações de vocês. Eu acho que é isso. Definir um nicho e constância é o caminho pro sucesso. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Foi um ótimo papo. Foi muito bom trocar essa experiência com vocês hoje sobre marketing de conteúdo. Eu adorei participar. Contem comigo sempre. Sempre que quiserem, é só chamar. É muito bom estar com mais duas especialistas em marketing de conteúdo, trocando essa ideia. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um YogiCast. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de compartilhar, de curtir, deixar seu like. E se você estiver nos ouvindo nas demais mídias, siga a gente para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos. Até a próxima!